bem-vindos ao nosso segundo GICast e hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, o nosso professor Rafael. E, professor Rafael, o senhor gostaria de se apresentar para a gente? Sim, primeiro eu agradeço aí a Gabi, ao Abner, pelo convite para o podcast. Meu nome é Rafael Malheiro, eu sou professor da Engenharia Civil da UFRJ Campus Macaé e eu geralmente leciono matérias relacionadas à água e à energia. Então, esse é exatamente o centro da temática que a gente vai falar hoje. E hoje até a intenção desse podcast vai ser selecionar algumas questões que estão surgindo. Principalmente que na região de Macaé tem vivenciado vários apagões, principalmente nas regiões dos lagos, né? E aparentemente isso é por causa de uma questão hídrica. E, professor, como que acontece? Por que estão acontecendo os apagões e o que seria essa crise hídrica? Abner, quando a gente liga lá o noticiário da TV, né, o jornal, sempre estão falando aí nos últimos meses sobre essa famosa crise hídrica, né, que está voltando, porque nós recentemente tivemos outras crises hídricas, né, no período de 2013 a 2015 aproximadamente, e agora esse fantasma volta a rondar aí a gente. E além da crise hídrica, né, que estão anunciando, também estão falando da possibilidade de termos um apagão. Então, queria explicar para vocês como é que se relacionam, né, essas duas coisas. A crise hídrica, né, a gente geralmente usa esse termo, né, quando acontece uma situação, digamos, um tanto anômala, né, onde a gente verifica menos chuva do que o esperado naquele ano. Então, se a gente pensar assim, em termos de hidrologia, né, que é a disciplina que eu leciono lá na universidade, ao longo de um ano você espera ter uma situação de cheia ou de enchente e uma situação de estiagem. Tá? E, geralmente, quando acaba uma situação de estiagem, viria uma situação de enchente, né? Ou seja, a enchente é quando o rio, né, os cursos d'água, vão ter uma vazão, uma quantidade de água maior do que a média. E a estiagem quando tem menor do que a média. Mas acontece que, ao longo de um ano, existe uma compensação disso. É esperado, né? Então, para cada região, a gente sabe que tem uma época chuvosa, vai resultar em vazões em quantidade maior do que a média. E vai existir épocas do ano que essa vazão vai estar menor do que a média. E é esperado que, nesse ano, houvesse essa compensação. Só que existem anos, né, por causa de fatores climáticos, e aquele ano ele é diferente dos outros anos. Então, ele pode ter uma quantidade de chuva a menos do que o esperado, pode, inclusive, ter essa época de chuva numa época diferente, quer dizer, menor quantidade e num período diferente do que era de costume. E isso vai levar ao quê? A menor entrada de água dentro da bacia hidrográfica. Consequentemente, a gente vai ter menos disponibilidade de água nos nossos cursos d'água. Então, é isso que se chama crise hídrica. É quando em um ano passa outro ano e a gente não tem a compensação da cheia do rio, dessa maior vazão, compensar a época de menor vazão. E até por uma questão de a matriz do Brasil, né, elétrica, ser a principal hidrelétrica, né? Então, as chuvas são essenciais para o abastecimento desses reservatórios. Exatamente. O que acontece? A gente está falando de disponibilidade de água nos rios. Só que, se a gente pensar na matriz energética brasileira, ela é quase 70%, né, da eletricidade, ela é proveniente das hidrelétricas. E o que acontece? As hidrelétricas, né, é uma obra que você faz no rio, construindo uma barragem e acumulando água numa represa. Então, esses rios eles são represados. A maioria, né, dos rios do Sudeste, Centro-Oeste, do Sul do Brasil, tem barragens gerando energia hidrelétrica. E essa barragem ela vai esvaziando com o passar do tempo, tanto pela geração, a água que passa pela turbina e continua fluindo o rio abaixo, como também existe a evaporação, né, que essa água volta para a atmosfera,
né? E existem outras perdas. E quem reabastece esse reservatório é a vazão do rio. Então, numa época de menores chuvas do que o esperado, esses reservatórios não conseguem encher, não conseguem voltar a um nível interessante. Então, o que acontece? Com os níveis reduzidos dos reservatórios, isso começa a comprometer a própria geração hidrelétrica. E esse efeito não acontece só em uma hidrelétrica, né? Geralmente, quando você tem uma menor situação de chuvas, você vai ter um conjunto de hidrelétricas que estão vinculadas a uma mesma bacia hidrográfica. Então, você vai ter um problema, digamos assim, um tanto sistemático, reduzindo os reservatórios e, né, restringindo a quantidade de energia hidrelétrica que está produzindo. Por isso que a gente chama que há um risco de faltar energia. Professor, o senhor comentou do risco de faltar energia, né, por causa da crise hídrica e tudo que a envolve. E eu me lembrei que aqui em Macaé estão sendo construídas termoelétricas, certo? Tem várias, se não me engano, são 3 termoelétricas que estão sendo construídas aqui. Eu não tenho certeza da quantidade, mas por que estão sendo construídas essas termoelétricas agora, no meio da crise hídrica, né? Que a crise hídrica começou e esse ano eles começaram a construir essas termoelétricas. Então, como eu tinha falado antes sobre a matriz energética brasileira, né, especificamente a eletricidade que é gerada no Brasil, ela já fez maior composição nessa matriz, né? Nós já tivemos batendo aí quase 90% de energia vindo das hidrelétricas, isso há 30 anos atrás. E com o passar do tempo, a participação das hidrelétricas foi diminuindo. Hoje está na casa de 60 e tantos por cento. E ela está reduzindo porque outras fontes de energia estão entrando, né? Então, desde que nós tínhamos uma maior participação de hidrelétrica até hoje, quem serve como complemento, quem complementa essa matriz é a termoelétrica, né? Então, a gente tem uma espécie de um binômio, né, que a gente chama de hidrelétrica e termoelétrica. Por que isso? Porque a hidrelétrica ela depende do que a gente chama de da sazonalidade, né, da aleatoriedade que tem os fenômenos da chuva e, consequentemente, das vazões dos rios. Então, como isso a gente não consegue prever, a gente não consegue prever quando vai ter mais água, quando vai ter menos água, quando vão ter a época de chuva, não chuva. Então, a gente não pode afirmar que uma hidrelétrica consegue gerar o que ela tem de turbinas 100% do tempo. Ela, na verdade, toda hidrelétrica ela funciona sua plena carga um percentual do ano. E nesse outro percentual ela não é capaz de gerar na sua totalidade. Então, para isso, a gente precisa de ter outras usinas, de outra fonte de energia que possa entrar no sistema e não deixar com que essa energia falte aos consumidores. Tá? Então, daí a termoelétrica, como ela funciona? As termoelétricas elas usam um processo baseado em combustível fóssil. Então, existem as termoelétricas que funcionam a carvão, as termoelétricas que funcionam a gás natural, né? Existem até as termoelétricas que usam combustível nuclear, que são as termonucleares. Mas, em todas essas situações, o objetivo da termoelétrica é produzir calor, ou vapor ou calor, né? E esse gás é aquecido depois da combustão desse combustível, ele aciona uma turbina. Nós temos alguns tipos de termoelétricas. Tem termoelétricas que funcionam com ciclo de gás, ou seja, esse gás ele fica mais excitado pelo fornecimento de calor e aciona uma turbina a gás. E como esse processo ele gera muito calor residual, quer dizer, depois que passa pela turbina, você ainda tem muito calor no processo, você pode também ter um ciclo de vapor, ou seja, esse calor evaporar a água, esse vapor d'água acionar uma outra turbina. Tá? Então, quando uma usina elétrica usa, né, tanto o ciclo a gás quanto o ciclo a vapor d'água, chama-se ciclo combinado. E isso otimiza a eficiência do processo, porque você passa a ter turbinas adicionais que vão utilizar esse calor residual.
Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a termoelétrica utilizar um combustível, você pode controlar quando ela vai entrar no sistema. É só você colocar o combustível e ela vai entregar a energia. Então, existe um mecanismo, né, no Brasil que chama planejamento energético. Então, tem várias instituições envolvendo o próprio Ministério das Minas e Energia, a empresa de pesquisa energética, a ANEEL, que é a Agência Reguladora da Energia Elétrica, a própria ONS, uma autarquia, né, voltada à operação do sistema elétrico no Brasil inteiro. Então, todas essas instituições elas agem em conjunto para planejar e prever como essa energia elétrica vai ser entregue à população brasileira. Então, se houver necessidade de entrarem mais termoelétricas no sistema, porque as hidrelétricas, digamos, não estão dando conta, as hidrelétricas estão com reservatório muito baixo, então estão gerando menos do que esperado, eles pedem que as termoelétricas entrem no sistema. Então, isso tem todo um planejamento dividido em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Inclusive, eles rodam modelos computacionais para prever como vai ficar essa situação no futuro. Ou seja, você está trabalhando com uma fonte de energia que é mais aleatória, que é a hidrelétrica, e outra que é mais previsível, que é a termoelétrica. Então, uma vai entrar para complementar a outra. Em situações de crise hídrica, o que acontece? Há uma participação muito maciça de termoelétrica. E como a termoelétrica tem um custo de operação mais caro, já que usa um combustível, ela acaba por pesar no preço final da energia que a gente paga. Isso está totalmente relacionado aí com o esquema de bandeiras, né, que a gente tem na conta de luz hoje, a bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, uma forma que o governo encontrou de mostrar, né, à população e de fazer com que ela colabore, né, entendendo quando o sistema está precisando de mais termoelétricas, então o preço fica maior e a bandeira vai a vermelha, ou quando está mais tranquilo, as hidrelétricas estão, né, dando mais conta de abastecer o nosso sistema. Até recentemente foi criada uma nova bandeira, né, de energia, bandeira de escassez, Sim. para tentar até conter um pouco mais essa crise hídrica. Mas é muito interessante. Sim, e o legal é que essas bandeiras, né, elas demonstram à população não só a situação que está, né, as fontes de energia elétrica, mas também, por um custo maior, ela estimula as pessoas a pouparem energia. Se elas sabem que ela está no mês de bandeira vermelha, ela vai ter mais cuidado de não deixar equipamentos ligados sem necessidade, luzes acesas, né? Vai tentar até economizar o ar-condicionado, né? Então, tomar banhos mais curtos, né, com chuveiro elétrico, e a população, para não pagar uma conta mais cara, que ela sabe que a bandeira está vermelha, ela vai tentar poupar mais energia. Então, isso vai gerar um resultado benéfico para o sistema. Isso é uma coisa bem interessante, né? Eu nunca tinha parado para pesquisar sobre as bandeiras e os significados. E lá no nosso simulador do app tem a bandeira, tem todas as bandeiras, né? Eu não sei se. Acho que o senhor ainda não conheceu o nosso simulador. E ele faz justamente isso que o senhor falou, que é o cálculo. A gente coloca a bandeira, o tempo de uso, por exemplo, de um chuveiro, né? Que o Abner sempre fala do chuveiro. Você coloca quantos volts, certo, Abner? Quantos volts o seu chuveiro é? Sim, a potência do aparelho. Isso, a potência do aparelho, quanto tempo de uso e qual a bandeira que está, e ele dá o resultado de mais ou menos quanto que você está gastando durante aquele tempo que você calculou com esse aparelho. Muito bom. Excelente iniciativa, muito legal. Eu gostaria de conhecer esse aplicativo aí. Com certeza deve ser bem interessante. E também para conscientizar, né, as pessoas, né? Não sei como é que vocês pretendem divulgar, né, esse aplicativo, mas seria muito importante nessa linha aí de educação ambiental. Mas agora uma coisa que fiquei com uma dúvida. Se no caso as termoelétricas elas são mais previsíveis, vamos falar assim, é mais fácil controlá-las, por que o governo não foca mais no uso de termoelétricas
seria simplesmente por uma questão de valor? Ou se tem mais malefícios, vamos falar assim, no uso delas? É muito boa pergunta. Exatamente. A termoelétrica, né, ela, digamos assim, é um mal necessário, né, porque ela tem muitos prós, mas muitos contras. Então, falamos muito dos prós dela, dos pontos positivos, que é ela entrar como complementar à hidrelétrica e aí ficaria perfeito o sistema, né? Porque a sazonalidade da hidrelétrica, a não previsibilidade da hidrelétrica, poderia ser complementada com a termoelétrica. Mas, por outro lado, a gente tem que levar, né, em consideração os pontos contra. Né? O primeiro deles, que eu já tinha citado, ela vai ter um maior custo de operação e manutenção, principalmente porque ela usa o combustível fóssil, é mais caro se ela for a gás natural, o gás ele é produzido na indústria do petróleo ou o próprio carvão. E aí nós temos uma outra situação, que elas são extremamente poluentes. Né? Todas elas, né, porque você está queimando um combustível fóssil. E quando é a carvão, o impacto da poluição atmosférica é maior ainda. Então, muitas usinas termoelétricas a carvão aí no mundo afora estão migrando para sistemas que, de alguma forma, consigam reduzir ou mitigar essa poluição atmosférica. Mas, mesmo assim, ela ainda é considerada mais poluente. Né? Aqui no Brasil está se incentivando a construção de termoelétricas a gás natural. Né? Então, a gente pode até exemplificar as que estão em construção na cidade de Macaé. Né? E a Gabi tinha me perguntado por que estão vindo muitas termoelétricas para Macaé. Então, uma explicação possível é que a indústria do petróleo, que é consolidada, né, na cidade de Macaé, ela está produzindo gás em abundância. Então, a primeira razão é essa. Uma termoelétrica muito próxima da produção, né, ela é economicamente mais viável. Você já captura o gás ali na bacia de Campos e já transporta ali no próprio município de Macaé. Você já tem a termoelétrica que vai utilizar aquele gás e transformar o gás em energia. A energia é mais fácil de você transmitir, porque ela vai via cabos, né, linhas de transmissão. Então, esse é um dos motivos. E o outro motivo é porque o próprio país ele está necessitando de reforço na sua matriz energética. A gente sabe que as hidrelétricas estão diminuindo sua participação, muitas obras previstas estão atrasadas ou estão sofrendo alguma restrição, né, de serem aprovadas, né? Elas passam por uma fase de licenciamento ambiental. Então, acontece que no planejamento, se a hidrelétrica que está prevista em construção ela atrasa, outra fonte de energia, outra planta, vai ter que entrar em operação para compensar isso. Então, se a economia está crescendo tantos por cento no PIB, o consumo de energia também, eles são completamente proporcionais. Né? Crescemos tantos por cento de PIB, crescemos tantos por cento de energia. Então, a gente precisa dessa resposta. Né? A cada ano, a cada crescimento do PIB, precisam entrar tantas usinas geradoras de energia. Aí vem a sua pergunta, será que vamos investir na hidrelétrica ou na termoelétrica? Como eu falei, a hidrelétrica sofre muitas restrições, né? Onde elas vão construir, o maior potencial hidrelétrico hoje na região norte e na região centro-oeste, tem biomas muito delicados, né, para construir. Você tem populações nativas morando próximo, tem a questão da inundação dos reservatórios, e tem a questão de custo também. Quanto mais longe do centro de carga, né, mais caro vai ser a transmissão dessa eletricidade até ela chegar ao público consumidor. Então, acaba que as termoelétricas elas se mostram um pouco mais viáveis. Né? Primeiro que elas recebem muito investimento em empresas privadas, né? Elas têm um payback, né, um tempo de retorno do investimento mais rápido, né? Enquanto uma hidrelétrica demora 5 anos para ser construída, ela tem um tempo de retorno do investimento muito longo, de décadas, 20, 30 anos, para você ter o retorno total do investimento. Enquanto uma termoelétrica tem um payback muito mais reduzido. Então, isso atrai outros players, né, para a construção
de termoelétrica. Então, a gente poderia colocar esses dois pontos: a abundância de gás no processo produtivo no município de Macaé, e também a questão da necessidade que nós temos de eletricidade para fazer frente ao crescimento econômico do país. Então, essas termoelétricas são muito necessárias, né, para ir complementando aí a nossa geração de energia. Em relação ao que o Gabi comentou, né, nós temos atualmente duas em operação em Macaé, né, que é a usina Mário Lago e a usina UTE Norte Fluminense, e temos atualmente duas em construção. E ainda estão previstas mais 4 usinas, 2 em fase de licenciamento e 2 ainda na fase de planejamento, né? Então, a gente pode ter aí um cenário de 6 a 8 termoelétricas instaladas no futuro, em Macaé. E aí a gente começa a falar, será que Macaé vai ser a cidade da energia, né? Ela era a cidade do petróleo, né? Ela ostentava esse nome, cidade da energia. Eu até colocaria também cidade do conhecimento, né? Também está sendo muito falada, né? Devido ao número de instituições de ensino, especialmente de ensino superior, que existem na mesma cidade, e também na forma como se está produzindo mão de obra especializada nessa indústria. Nós temos que formar engenheiros, administradores, tá? Pessoas especializadas nessa rota de produção de energia que está se consolidando em Macaé. Então, na verdade, por ter sido uma cidade do petróleo, isso está contribuindo para que ela fosse uma cidade agora da energia. Exatamente. Levou a outra. E eu também, pensando aí nesse conceito de cidade da energia, eu acho que a gente não pode se limitar mais apenas, né, às termoelétricas, a fonte termoelétrica, né? Porque nós temos que pensar também nas fontes de energia renovável, porque Macaé é um cenário ideal para várias fontes de energia. Eu vou citar aqui algumas para vocês. Por exemplo, em relação à energia eólica, né, Macaé ela está entre a melhor região de produção de energia eólica do Rio de Janeiro, que é a região norte fluminense, inclusive que já tem um parque, né, eólico instalado na localidade de Gargaú, ali no caminho para Campo dos Goitacazes. E então, se a gente pensar na exploração de energia eólica no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, essa exploração passaria obrigatoriamente pelo norte fluminense, talvez por Macaé, da região dos lagos, que são, respectivamente, a primeira região e a segunda região, a região dos lagos, em potencial de energia eólica. Outra fonte muito interessante é a energia solar, né? Primeiro que Macaé é uma cidade mais horizontal, né? Tem muitas casas, muito espaço disponível, muitos terrenos disponíveis, né, para instalação, e também existem características, né, em relação à energia solar. Já me falaram isso, eu não sei até que ponto é realidade, mas tem um índice de claridade em Macaé que é um dos mais altos do mundo. Então, isso aí é uma coisa que a gente ainda tem que se certificar disso, né? Mas são condições, né? Todo mundo que mora em Macaé ou já foi a Macaé sabe o quanto é ensolarado, né, a cidade o ano inteiro, mesmo na região mais serrana, na região mais litorânea, ela é bastante ensolarada, recebe bastante radiação solar e ela tem uma vocação muito grande para hospedar projetos solares. E além da solar e eólica, eu ainda colocaria uma terceira, a energia das ondas, né? De certa forma, é um tema que foi minha especialização, né, no mestrado e no doutorado, as energias oceânicas, e eu tenho orientado trabalhos, monografias, né, de graduação e de pós-graduação, estudando o potencial energético das ondas do litoral de Macaé e do norte fluminense. Tá? Então, também a gente tem a possibilidade, aí, no futuro próximo, de também hospedar geradores de energia das ondas. E, certamente, esse nome, Cidade da Energia, poderia cair como uma luva, né, para Macaé.
Professor, eu até achei Macaé, então, tem tudo para ser a cidade da energia, né? Tem várias possibilidades de fontes de energia que nós podemos aplicar aqui em Macaé, e com isso vem também a cidade do conhecimento, né? Que para os jovens, exatamente por isso, Romano, principalmente. que ele citou a energia solar. E a gente sabe que alguns projetos com energia solar já estão sendo desenvolvidos em Macaé, né? Principalmente pela UFRJ, que tem desenvolvido o projeto do Irrigasol, já está sendo implantado, né, na Escola Técnica Municipal de Salvador Antunes. E esperamos também, através das universidades que têm sido instaladas aqui, também possa ter um investimento nessas fontes de energia alternativas, para que nossa matriz energética não seja apenas essa termoelétrica e hidrelétrica, que tem demonstrado que pode não estar sendo tão confiável como nós pensávamos. Né? Sim, com certeza. A gente sabe que as energias renováveis, né, elas ainda se apresentam um tanto mais caro, né, do que as energias de fontes convencionais. A eólica é uma exceção, né, porque a eólica já conseguiu atingir uma competitividade, né, em relação a outras as fontes mais convencionais. Mas a energia solar, ela ainda carece de investimentos. Então, hoje, ela ainda tem um desenvolvimento bastante tímido, né, no Brasil, uma parte vindo por particulares, que colocam aquelas placas, né, no seu telhado, arcam com todo aquele custo, né? Se bem que, ao mesmo tempo, existem incentivos, né, por parte do governo, incentivos que vão incentivos na tarifa, incentivos que também vão no financiamento, né, do projeto, para o custo financeiro não ficar muito alto para as famílias. E existe também agora os grandes players, né, de energia, as grandes empresas, também estão fazendo usinas centralizadas de energia solar fotovoltaica, né, pegando grandes terrenos, isso muito no Nordeste. Né, parece que agora instalaram uma muito grande no Piauí, né, então também está havendo esse desenvolvimento. Agora, é interessante que a energia solar fotovoltaica, quando é gerado já na casa do consumidor, ela tem uma maior atratividade, que o consumidor é que ele paga a maior tarifa em cima da energia, porque ele já paga na ponta, né? Aquela energia até chegar na casa dele, chegou cara. Então, mesmo a solar sendo mais cara, ela está competindo com a energia da tomada, né, energia convencional, que está chegando ao seu valor máximo. A energia, desde que ela é gerada lá na Amazônia, lá na hidrelétrica, lá de Belo Monte, até ela chegar na casa do consumidor, ela vai sofrendo, né, aumento em relação aos serviços de geração, transmissão, distribuição. Você está pagando isso tudo. Então, ela chega num valor mais caro. Então, a solar ela consegue competir quando você está falando da tarifa do consumidor. Mas, em oposição a isso, a tarifa também está se tornando bastante interessante para que empresas grandes façam geração centralizada delas, que são essas grandes usinas solares. Então, a gente tem esse panorama de desenvolvimento tanto na casa dos consumidores, como também pelas grandes empresas de energia. Agora, outra coisa que a gente tem que citar, né, é que existem outras fontes de energia solar, né, outras formas, né, de você explorar a energia solar, e uma delas é a energia solar térmica, que pode ser usada em aquecedores de água de chuveiro, né, e ela consegue elevar a água aí a 40, 50 graus de temperatura, e também nós podemos pensar na concentradora solar, onde você utiliza espelhos, utiliza até a forma parabólica, né, para concentrar o calor no ponto focal dessa parábola. Aí o que você consegue? Você consegue temperaturas ainda mais altas. Isso pode ser explorado, por exemplo, para fazer uma termoelétrica híbrida. Ou seja, a primeira parte do aquecimento ser promovida pela concentradora solar. E você vai gastar menos combustível, porque você já conseguiu levar a temperatura a algumas centenas de graus, e daí por diante entraria aí o combustível, o gás natural, que seja. Então, é outra linha de pesquisa que a gente tem feito lá na UFRJ Macaé, que é a hibridização de uma termoelétrica convencional com a concentradora solar.
E essa forma, né, de energia ela pode ser muito importante porque ela tem uma capacidade de acumular algumas horas do final da tarde e do início da noite. A fotovoltaica, a gente sabe que quando o sol começa a se pôr, né, lá pelas 4 horas já a geração já vai chegando a zero. Né? Então, no final da tarde você não tem geração, nem o início da manhã. E à noite também não tem geração. Então, com a participação cada vez maior das fotovoltaicas na matriz energética, você pode ter um problema no horário de abastecimento. Você vai ter muita energia numa parte do dia quando tem sol e não tem em outra parte do dia. Então, talvez seja interessante que se invista mais nas fontes de energia solar térmica, porque elas têm a capacidade de acumular por mais horas essa energia solar, através da própria temperatura, e poder entrar também como um complemento. Então, é outra coisa muito bacana aí de estar se estudando, se investigando. Basicamente é isso. Professor, obrigado por ter vindo, ter estado conosco no dia de hoje. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost.